Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia de leituras paralelas. Hoje também é um dia diferente, estamos fazendo a leitura aqui na quarta-feira, uma vez que na sexta-feira, dia 19, já estarei de recesso junino. Nordeste pegando fogo, literalmente, com as fogueiras de São João. No dia 19 a gente tem as atividades, os compromissos dessas festas juninas, encerramento de escola, né, etc. Então, não poderei estar na clínica, nem nas atividades de psicanálise na sexta. Foi tudo trazido para quarta-feira. E aí estou fazendo a leitura aqui num horário também ativo. Hoje a gente vai começar aqui o capítulo 7, conforme ficou combinado na última reunião, no último encontro. E o sétimo é o último capítulo desse livro. Então a gente vai caminhar para a conclusão dele a partir daqui. Não sei se dará tempo de fazer toda a leitura hoje, mas caso não, né, a gente termina na semana que vem. Caso sim, a gente analisa o que será decidido a partir daí. Vamos à leitura. O sujeito perverso da política. Lacan como leitor de Mohammad Bouri. É propriamente falando um efeito inverso da fantasia. É o sujeito que se determina a si mesmo como objeto em seu encontro com a divisão da subjetividade. É no que o sujeito se faz objeto de uma vontade ou outra, que não somente se fecha, mas se constitui a pulsão sadomasoquista. O sádico ocupa ele próprio o lugar do objeto, mas sem saber disto, em benefício de um outro, pelo gozo do qual ele exerce sua ação de perverso sádico. Então aqui a gente vai provavelmente ouvir muito falar de outro e de gozo também. Então, eu imagino que não vai ser um capítulo muito simples, mas vamos lá. Esta passagem lança uma nova luz sobre o totalitarismo político. Um verdadeiro político stalinista ama a humanidade, mas apesar disso promove horríveis expurgos e execuções. Fica com o coração partido quando faz, mas não pode evitá-lo. É seu dever para com o progresso da humanidade. Esta é a atitude perversa de adotar a posição de puro instrumento da vontade do grande outro. Não é minha responsabilidade, não sou realmente eu que estou fazendo isso, sou apenas um instrumento da necessidade histórica superior. O gozo obsceno dessa situação vem do fato de que eu me concebo como desculpado pelo que estou fazendo. Sou capaz de infligir dor a outros com a plena consciência de que não sou responsável por isso, de que meramente cumpro a vontade do grande outro. A pergunta: como pode o sujeito ser culpado quando meramente realiza uma necessidade objetiva, externamente imposta? O pervertido sádico responde admitindo subjetivamente essa necessidade objetiva e encontrando prazer no que lhe é imposto. Aqui eu lembrei daquela situação do. Eu acho que é de Hannah Arendt. é, eu acho que tem um filme, se eu não me engano, com. Eu acho que tem um filme, ou é o filme próprio Hannah Arendt, ou é com outro nome, filme que passa o julgamento do cara lá que era do exército, né? Eu esqueci o nome agora também, mas que ele era do exército nazista, né? Do exército de Hitler, que ele foi considerado inocente dos crimes que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial e no período ali do Holocausto, etc., por causa de que ele não estava, é, foi considerado, né, como se ele não estivesse fazendo as coisas da própria intenção dele de cometer aqueles crimes, mas sim que ele estava obedecendo regras que vinham dos seus superiores. É, continuando, né? Quando confrontado com a tarefa de liquidar os judeus da Europa, aqui a situação foi no texto, Heinrich Himmler, chefe da SS, exibiu uma atitude heróica.
Alguém tem de fazer o trabalho sujo, então vamos fazê-lo. É fácil fazer algo de nobre por seu país, até sacrificar a própria vida por ele. É muito mais difícil cometer um crime por seu país. Em seu Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt, rapaz, tá vendo? Tenho certeza na lembrança aqui. Fornece uma descrição precisa desse subterfúgio de que carrascos nazistas lançam mão para serem capazes de suportar os atos horríveis que praticam. Em sua maioria, eles não eram simplesmente maus, tinham plena consciência de estar fazendo coisas que impunham humilhação, sofrimento e morte às suas vítimas. A saída desse impasse era que, em vez de dizer que coisas horríveis fiz para as pessoas, os assassinos seriam capazes de dizer a que coisas horríveis tive de assistir um cumprimento de meus deveres, como a tarefa pesou sobre os meus ombros. Dessa maneira, eram capazes de virar de cabeça para baixo a lógica de resistir à tentação. A tentação a qual era preciso resistir era a própria tentação de sucumbir a uma piedade e compaixão básicas na presença do sofrimento humano. Seu esforço ético era dirigido para a tarefa de resistir a essa tentação, de não humilhar, torturar e assassinar. Minha violação de instintos éticos espontâneos de piedade e compaixão é transformada na prova de minha grandeza ética. Para cumprir meu dever, estou pronto para assumir o pesado fardo de infligir a outros. A mesma lógica perversa opera no fundamentalismo religioso de nossos dias. Quando, em 2 de novembro de 2004, o documentarista holandês Theo van Gogh foi assassinado em Amsterdã pelo extremista muçulmano Mohamed Bouheri, encontrou-se enfiada no ferimento feito a faca em seu ventre uma carta dirigida à sua amiga Rishi Ali, uma mulher somali, membro do parlamento holandês. Deixa eu grifar esses nomes aqui. Membro do parlamento holandês, conhecida como uma ardorosa combatente pelos direitos das mulheres muçulmanas. Se houve alguma vez um documento fundamentalista, este é um. Ele começa com a estratégia retórica típica de imputar terror ao adversário. Desde seu aparecimento na arena política holandesa, a senhora esteve constantemente ocupada em criticar os muçulmanos e aterrorizar o Islã com suas declarações. Na visão de Boeri, Rishiali, não ele próprio, é a fundamentalista incrédula, e ao combatê-la, combate-se o terror fundamentalista. Essa carta demonstra como a postura sádica que gera sofrimento e terror em seu alvo só é possível depois que o sujeito sádico faz de si mesmo um instrumento objeto da vontade de outrem. Examinemos mais detalhadamente a passagem essencial dessa carta, que se concentra na morte como a culminação da vida humana. Há apenas uma certeza em toda a nossa existência, e é a de que tudo chega ao fim. Uma criança que vem a este mundo e enche o universo com seus primeiros gritos de vida deixará finalmente este mundo com um estertor. Uma folha de capim que consegue brotar da terra escura e é tocada pela luz do sol e alimentada pela chuva que cai, irá finalmente apodrecer, virar poeira e desaparecer. A morte, senhorita Richard, é um tema partilhado por todas as coisas na criação. A senhora e o resto da criação não podem escapar desta verdade. Chegará um dia em que uma alma não só será capaz de ajudar uma outra alma, um dia de torturas horríveis e tribulações dolorosas que acompanharão os gritos terríveis arrancados dos pulmões dos injustos. Gritos, senhora Rechiale, que farão calafrios correrem pela espinha de alguém e farão o cabelo em sua cabeça arrepiar-se. As pessoas parecerão estar bêbadas de medo, mesmo não tendo bebido. Nesse grande dia, a atmosfera estará cheia de medo. O passo do primeiro para o segundo parágrafo é decisivo aqui, é claro. A platitude geral de como tudo passa e se desintegra, como todos os seres vivos terminam na morte, segue-se a noção muito mais forçada, propriamente apocalíptica, desse momento da morte como um momento da verdade. O momento em que toda criatura se defronta com sua verdade e é isolada de todos os vínculos, privada de todo apoio solidário, absolutamente só diante do implacável julgamento de seu Criador.
É por isso que a carta prossegue citando a descrição do dia do juízo do Corão. Nesse dia, o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua mulher e de seus filhos, e todos eles nesse dia terão uma ocupação suficiente para eles. Faces dos incrédulos serão cobertas de poeira nesse dia, e eles serão envoltos em escuridão. Esses são os incrédulos pecadores. Corão 80, 34, 42. Em seguida vem a passagem mais importante, a encenação do confronto central. É claro que a senhora, como uma extremista incrédula, não acredita na cena descrita acima. Para a senhora, isso é apenas uma peça dramática fictícia tirada de um livro, como muitos outros. No entanto, senhora Richarley, eu apostaria minha vida que a senhora ficará banhada num suor de medo quando ler isto. A senhora, como uma fundamentalista incrédula, evidentemente não acredita que há um poder superior que rege o universo. Não acredita em seu coração, com o qual repudia a verdade, que deve bater e pedir permissão a esse poder superior. A senhora não acredita que sua língua, com que repudia a direção desse poder superior, é subserviente às suas leis. Não acredita que esse poder superior concede vida e morte. Se a senhora realmente acredita em tudo isto, o seguinte desafio não lhe parecerá um problema. Eu a desafio, com esta carta, a provar que está certa. Não precisa fazer muito para isso, senhora Richarley. Deseje a morte se está realmente convencida de estar certa. Se não aceitar este desafio, saberá que meu Senhor o Altíssimo a desmascarou como uma portadora de mentiras. Se desejas a morte, está sendo verdadeiro. Mas os maus nunca desejam morrer, por causa do que suas mãos e pecados produziram. E Alá é o onisciente acima do portador de mentiras. Para evitar que venha a mim o mesmo desejo que desejo para ti, eu desejarei esse desejo para ti. O Senhor nos dará a morte para nos dar a felicidade do martírio. Cada um destes 3 parágrafos é uma pérola retórica. No primeiro, é o salto direto do medo que nós, seres humanos, experimentamos no momento da morte, para o medo que o destinatário exatamente desta carta, Richarley, experimentará ao lê-la. Esse curto-circuito entre o medo induzido pela confrontação direta com Deus, no momento da verdade, e o medo engendrado aqui e agora pela leitura desta carta, é uma marca registrada da perversão. O medo concreto de Richarley de ser morta, provocado pela carta de Boeri, é elevado a uma corporificação do medo que se espera que um ser humano mortal sinta quando confrontado com o olhar divino. A pérola no segundo parágrafo é o exemplo preciso usado para evocar a onipotência de Deus. Não é apenas que Richarley não acredita em Deus. Aquilo em que deveria acreditar é que mesmo sua própria difamação de Deus, a língua com que a profere, é também determinada pela vontade de Deus. Mas a pérola mais preciosa está escondida no último parágrafo, no modo como o desafio dirigido a Richarley é formulado. Em sua brutal imposição, não apenas da disposição a morrer, mas do desejo de morrer como prova da própria veracidade. Notamos aqui uma mudança quase imperceptível que indica a presença da lógica perversa, da disposição de Boeri a morrer pela verdade para sua disposição a morrer como uma prova direta de sua veracidade. É por isso que ele não somente não teme a morte, mas deseja ativamente morrer. Se fores verdadeiro, não deverias temer a morte. Um perverso passa para, se desejares a morte, és verdadeiro. Essa seção termina com uma anexação inacreditável da vontade de outra pessoa. Eu desejarei esse desejo para ti. O raciocínio subjacente de Boeri é preciso e coerente em sua aparente incoerência. Ele fará o que tem de fazer para evitar que venha a mim o mesmo desejo que desejo para ti. O que isso pode significar? Não é que ao desejar a morte, ele está fazendo precisamente o que queria evitar? Não aceita ele o mesmo desejo da morte que deseja para ela? Ele deseja a morte dela? A carta não desafia Richard com relação às suas falsas crenças. A acusação é antes de que ela não acredita realmente no que afirma acreditar, suas difamações seculares,
que ela não tem a chamada coragem de suas próprias convicções. Se a senhora realmente acredita no que afirma acreditar, aceite meu desafio, deseje morrer. Isso nos traz a descrição de que Lacan faz do perverso. O perverso desloca a divisão para o grande outro. Richelieu é um sujeito dividido, incongruente consigo mesmo, desprovido da coragem de suas próprias crenças. Para evitar ser apanhado em tal divisão, o autor da carta, o autor da carta abraçará o desejo da morte, tomando para si mesmo aquilo em que ela deveria ter acreditado. Assim, o pronunciamento final da carta não deveria nos surpreender. Esta luta que irrompeu, essa luta que irrompeu é diferente daquelas do passado. Os fundamentalistas incrédulos a iniciaram e os verdadeiros crentes vão encerrá-la. Nenhuma clemência será manifestada para com aqueles que promovem injustiça. Somente a espada será levantada contra eles. Nenhuma discussão, nenhuma distração, nenhuma súplica. Somente a morte irá separar a verdade das mentiras. Não sobra nenhum espaço para a mediação simbólica, para a argumentação, a discussão, proclamações, até para a pregação. A única coisa que separa a verdade da mentira é a morte, a disposição do sujeito verdadeiro a morrer e o desejo de fazê-lo. Não admira que Michel Foucault fosse fascinado pelo martírio político islâmico. Nele discernia os contornos de um regime de verdade diferente daquele do Ocidente. Um regime em que os indicadores supremos de verdade não são a precisão factual, a coerência do raciocínio ou a sinceridade das confissões de alguém, mas a disposição a morrer. O falecido Papa João Paulo II propagou a cultura da vida católica como nossa única esperança contra a cultura da morte nihilista de hoje, cujas manifestações são o hedonismo desenfreado, os abortos, a dependência de drogas e a confiança cega no desenvolvimento científico e tecnológico. O fundamentalismo religioso, não somente muçulmano, mas também cristão, nos põe diante de uma outra cultura da morte mórbida. Cultura da morte mórbida, muito mais próxima do cerne da experiência religiosa do que os crentes se dispõem a admitir. A questão que deveríamos enfrentar é esta. O que, então, o perverso não compreende seu esforço para separar absolutamente verdade e mentira? A resposta é, evidentemente, a verdade da própria mentira. A verdade que é proferida no próprio ato de mentir e através dele. Paradoxalmente, a falsidade do perverso reside em seu próprio apego incondicional à verdade, em sua recusa a dar ouvidos à verdade que ressoa numa mentira. Em Bem está o que bem acaba, Shakespeare forneceu um insight surpreendentemente refinado do emaranhamento de verdade e mentiras. O conde Bertrand, que por ordem do rei foi obrigado a se casar com Helena, a filha de um simples médico, se recusa a viver com ela e a consumar o casamento, dizendo-lhes que só concordará em ser seu marido se ela conseguir se apoderar do anel de seu dedo e gerar um filho seu, coisas que Bertrand pretende impedir. Ao mesmo tempo, Bertrand tenta seduzir a jovem e bela Diana. Helena e Diana tramam um plano para trazer Bertrand de volta à sua fiel esposa. Diana concorda em passar a noite com Bertrand, dizendo-lhe para visitar seu quarto à meia-noite. Ali no escuro, o casal troca seus anéis e faz amor. No entanto, sem que Bertrand soubesse, a mulher com quem ele passou a noite não era Diana, mas Helena, sua esposa. Mais tarde, quando são confrontados, Bertrand tende a admitir que ambas as suas condições para reconhecer o casamento foram atendidas. Helena conseguiu seu anel e está grávida de seu filho. Qual é, então, o status de seu ardil, ao fazê-lo supor que estava na cama com Diana? Bem no final do terceiro ato, a própria Helena fornece uma definição maravilhosa. Não vou me arriscar aqui no inglês, vou direto para a tradução. Esta noite, então, testemos nosso plano. Bem-sucedido, é má intenção
em um feito legítimo e intenção legítima em um feito mau, onde ambos não pecam, mas ainda um fato pecaminoso. Mas vamos à obra. Estamos efetivamente lidando tanto com wicked meaning in a love deed, uma intenção depravada no ato lícito, o que pode ser mais lícito que um casamento consumado, um marido dormindo com sua esposa. No entanto, a intenção é depravada. Bertrand pensa estar dormindo com Diana. Quanto com love meaning in a wicked act, uma intenção lícita num ato depravado. A intenção, o que Helena pretende, é lícita, dormir com seu marido, mas o ato é depravado, ela engana seu marido, que a leva para a cama pensando estar lhe sendo infiel. Na situação, both not sin and it a sinful fact, o casal não peca, mas pratica um ato pecaminoso. Não peca porque o que ocorre é meramente a consumação de um casamento, mas pratica um ato pecaminoso, algo que envolveu embuste intencional por parte de ambos os parceiros. A verdadeira questão aqui não é bem está o que bem acaba. Se o resultado final, nada de errado realmente aconteceu e o casal casado está novamente unido, o vínculo conjugal plenamente afirmado, né? Se o resultado final cancela os ardis e intenções pecaminosas, mas uma mais radical. Se o império da lei só pudesse ser afirmado através de intenção e atos depravados. E se para reinar a lei tiver de se basear na ação recíproca de embustes e enganos? É isso que Lacan tem em mente com sua proposição paradoxal il n'y a pas de rapport sexual, né? Não existe relação sexual. A situação de Bertrand durante a noite de amor não era o destino da maioria dos casais casados. Você faz amor com sua parceira legítima enquanto está enganando em sua mente, fantasiando estar fazendo amor com uma outra parceira. A relação sexual real tem de ser sustentada por esse suplemento fantasístico. Como Gostais propõe uma versão diferente dessa lógica do duplo embuste. Orlando está apaixonado por Rosalinda, que para testar o amor dele disfarça-se como Ganimedes, e na condição de um companheiro masculino, interroga Orlando sobre o seu amor. Ela chega a assumir a personalidade de Rosalinda, num duplo mascaramento, finge ser ela mesma, ser Ganímedes, que faz de conta que é Rosalinda, e convence sua amiga Célia, disfarçada como aliena, a casá-los numa cerimônia simulada. Nessa cerimônia, Rosalinda literalmente finge fingir ser o que ela é. A própria verdade, para vencer, tem de ser encenada numa dupla impostura, de modo análogo a Bem está o que bem acaba, em que o casamento, para ser afirmado, tem de ser consumado sobre a aparência de um caso extraconjugal. A aparência se sobrepõe de maneira semelhante à verdade numa autopercepção ideológica. Lembremos a brilhante análise de Marx de como, na Revolução Francesa de 1848, o Partido da Ordem Conservador-Republicano funcionava como uma coalizão das duas facções do realismo, orleanistas e legitimistas, num reino anônimo da República. O deputado do Partido da Ordem, o deputados do Partido da Ordem, deve ser né? Os deputados do Partido da Ordem percebiam seu republicanismo como uma troça. Em debates parlamentares, cometiam atos falhos republicanos e zombavam da República para deixar que se soubesse que seu verdadeiro objetivo era restaurar a monarquia. O que não sabia era que eles próprios se enganavam quanto ao verdadeiro impacto social de seu governo. Sem o saber, eles estabeleceram as condições de ordem republicana que tanto desprezavam, por exemplo, ao garantir a segurança da propriedade privada.
Assim, não é que fossem realistas que apenas usavam uma máscara republicana. Embora se experimentassem como tais, era sua convicção realista interior que era a fachada enganosa mascarando seu verdadeiro papel social. Em suma, longe de ser a verdade oculta de seu republicanismo público, seu realismo sincero era o financiador fantasístico de seu real republicanismo. Era o que fornecia a paixão em sua atividade. Não é o caso, então, de dizer que os deputados do Partido da Ordem estavam também fingindo fingir ser republicanos para ser o que realmente eram? Da perspectiva lacaniana, o que é então a aparência em sua forma mais radical? Imagine um homem que está tendo um caso sem que sua mulher o saiba. Quando vai se encontrar com a amante, ele finge estar numa viagem de negócios ou algo do gênero. Depois de algum tempo, ele toma coragem de contar a verdade à sua mulher, que quando está fora, está de fato com a amante. Nesse ponto, contudo, quando a fachada do casamento feliz se desintegra, a amante fica perturbada e, por compaixão pela esposa abandonada, evita se encontrar com seu amante. O que deveria o marido fazer para não dar à sua mulher o sinal errado? Como pode impedi-la de concluir que o fato de ele estar fazendo menos viagens de negócios significa que ele está retornando para ela? Ele tem de fingir o caso e sair de casa por uns dias, gerando a falsa impressão de que o caso continua, quando de fato está apenas se hospedando com algum amigo. Isso é a aparência em sua forma mais pura. Ela ocorre não quando erguemos uma tela enganosa para ocultar uma transgressão, mas quando fingimos que há uma transgressão a ocultar. Nesse sentido preciso, a própria fantasia é uma aparência. Para Lacan, ela não é primariamente a máscara que oculta o real sobre si, mas sim a fantasia do que está escondido por trás da máscara. Assim, por exemplo, a fantasia masculina fundamental relativamente à mulher não é sua aparência sedutora, mas a ideia de que essa aparência deslumbrante esconde algum mistério imponderável. Para demonstrar a estrutura desse engano duplicado, Lacan lembrou a história da competição na Grécia Antiga entre os pintores Zeuxis e Parrásio para ver quem conseguiria pintar a ilusão mais convincente. Zeus produziu uma imagem de uvas tão realista que passarinhos famintos tentaram bicá-las. Parraso venceu pintando uma cortina na parede de seu quarto. Ao lhe fazer uma vista, Zeus pediu, por favor, abra a cortina e mostre-me o que pintou. Na pintura de Zeus, a ilusão era tão convincente que a imagem foi tomada pela coisa real. Na pintura de Parrásio, a ilusão residia na própria noção de que o espectador via era uma cortina trivial encobrindo a verdade oculta. Para Lacan, essa é também a função da mascarada feminina. A mulher usa uma máscara para nos fazer reagir como Zeus diante da pintura de Parrásio. Está certo, tire a máscara e mostre quem você realmente é. Do mesmo modo, do mesmo modo, podemos imaginar Orlando, depois da falsa cerimônia de casamento, virando-se para Rosalinda Ganimedes e dizendo-lhe: Você representou Rosalinda tão bem que quase me fez acreditar que era ela. Agora pode voltar ao que é e ser Ganimedes de novo. Não é por acaso que os agentes desses duplos disfarces são sempre mulheres. Um homem pode apenas fingir ser uma mulher. Só uma mulher pode fingir ser um homem que está fingindo ser uma mulher, porque só uma mulher é capaz de fingir ser o que é, ser uma mulher. Para explicar
esse status especificamente feminino da simulação, Lacan refere-se a uma mulher que usa um pênis falso escondido para comunicar que ela é um falo. Assim é a mulher por trás de seu véu. É a ausência do pênis que faz dela o falo, objeto do desejo. Evoquem essa ausência de maneira mais precisa, fazendo-a usar um mimoso postiço debaixo do travestido de baile, a fantasia, e vocês, ou sobretudo ela, verão que tenho razão. A lógica aqui é mais complexa do que pode parecer. Não é apenas que o pênis, obviamente falso, evoca a ausência do pênis real. Num paralelo estrito com a pintura de Parrasio, a primeira reação do homem ao ver os contornos do falso pênis é: tire fora essa ridícula falsificação e mostre-me o que você tem por baixo. Com isso, o homem deixa de perceber como o falso pênis é a coisa real. O falo que a mulher é a sombra gerada pelo falso pênis. O espectro do falo real não existente sob o disfarce do falso falo. Nesse sentido, preciso, a mascarada feminina tem a estrutura de imitação. Uma vez que, para Lacan, na imitação eu não imito a imagem em que eu quero me encaixar, mas aquelas características da imagem que parecem indicar que há alguma realidade oculta por trás. Como um parraso não imita as uvas, mas o véu. O mimetismo dá a ver algo enquanto distinto do que poderíamos chamar um ele mesmo que está por trás. O status do próprio falo é o de uma imitação. O falo é, em última análise, uma espécie de borrão no corpo humano, um traço excessivo que não se encaixa no corpo e assim gera a ilusão de uma outra realidade oculta atrás da imagem. Descrição cabulosa do. O falo é, em última análise, uma espécie de borrão no corpo humano, um traço excessivo que não se encaixa no corpo e assim gera a ilusão de uma outra realidade oculta atrás da imagem. Então, falo não é o pênis, como a gente costuma bater no martelo, né, nos espaços canalíticos. E isso nos leva de volta à perversão. Para Lacan, um perverso não é definido pelo conteúdo do que está fazendo, suas práticas sexuais estranhas. A perversão, fundamentalmente, reside na estrutura formal de como o perverso se relaciona com a verdade e a fala. O perverso reivindica acesso direto a algumas figuras do grande outro, que vai de Deus ou da história ao desejo do seu parceiro, de modo que, dissipando todas as ambiguidades da linguagem, ele seja capaz de agir diretamente como instrumento da vontade do grande outro. Nesse sentido, tanto Osama Bin Laden quanto o presidente Bush, embora adversários políticos, partilham as estruturas de um perverso. Ambos agem com base no pressuposto de que seus atos são diretamente ordenados e guiados pela vontade divina. A recente maré de fundamentalismo religioso nos Estados Unidos, cerca da metade dos adultos do país tem crenças que podem ser consideradas fundamentalistas, é sustentada pela predominância de uma economia libidinal perversa. Um fundamentalista não acredita, ele sabe diretamente. Tanto os cínicos, liberais, céticos, quanto os fundamentalistas partilham uma característica subjacente básica. A perda da capacidade de acreditar no sentido próprio do termo. O impensável para eles é a decisão infundada que instala todas as crenças autênticas, uma decisão que não pode ser baseada numa cadeia de raciocínios, no conhecimento positivo. Pensemos em Anne Frank, que diante da aterrorizante depravação dos nazistas, no verdadeiro ato de credo que absurdo, declarou sua crença de que há uma centelha de bondade em todo ser humano, por mais depravado que seja. Esta afirmação
não diz respeito a fatos, é postulada como um puro axioma ético. De mesma maneira, o status dos direitos humanos universais é o de uma pura crença. Eles não podem ser baseados em nosso conhecimento da natureza humana. São um axioma postulado por decisão nossa. No momento em que se tenta fundar os direitos humanos universais em nosso conhecimento da humanidade, a conclusão inevitável será que as pessoas são fundamentalmente diferentes. Assim, algumas têm mais dignidade e sabedoria que outras. Em sua essência mais fundamental, a crença autêntica não diz respeito a fatos, mas dá expressão a um compromisso ético incondicional. Tanto para os cínicos liberais quanto para os fundamentalistas religiosos, as afirmações religiosas são afirmações quase empíricas de conhecimento direto. Os fundamentalistas as aceitam como tais, enquanto os cínicos céticos zombam delas. Não admira que os fundamentalistas religiosos estejam entre os hackers digitais mais apaixonados e sempre inclinados a combinar sua religião com as últimas descobertas da ciência. Para eles, afirmações religiosas e afirmações científicas pertencem à mesma modalidade de conhecimento positivo. A ocorrência do termo ciência no próprio nome de algumas das seitas fundamentalistas, ciência cristã, cientologia, não é apenas uma piada obscena, mas indica essa redução da crença ao conhecimento positivo. O caso do sudário de Turim, um pedaço de pano que supostamente teria sido usado para cobrir o corpo do Cristo morto e teria manchas de seu sangue, é instrutivo aqui. Sua autenticidade seria um horror para todo verdadeiro crente. A primeira coisa a fazer seria analisar o DNA das manchas de sangue e decidir empiricamente a questão de quem foi o pai de Jesus. Ao passo que um verdadeiro fundamentalista se deleitaria com essa oportunidade. Encontramos a mesma redução da crença a conhecimento no islamismo atual, que abunda em centenas de livros da autoria de cientistas que demonstram como os mais recentes avanços científicos confirmam os insights e injunções do Corão. A proibição divina do incesto é confirmada por conhecimento genético recente sobre crianças defeituosas nascidas do incesto. O mesmo pode ser dito do budismo, em que muitos cientistas se aproveitam do tema do tal da física moderna, mostrando como a visão científica contemporânea da realidade, como um fluxo insubstancial de eventos oscilantes, confirmou finalmente a antiga ontologia budista. Somos compelidos a extrair a conclusão paradoxal de que, na oposição entre humanistas seculares tradicionais e fundamentalistas religiosos, são os humanistas que tomam o partido da crença, ao passo que os fundamentalistas tomam o partido do conhecimento. Isto é, o que podemos aprender a partir de Lacan sobre a ascensão do fundamentalismo religioso. Seu verdadeiro perigo não reside na sua ameaça ao conhecimento científico secular, mas na sua ameaça à própria crença autêntica. Talvez a maneira adequada de terminar este livro seja mencionar o caso de Sofia Karpai, a chefe da unidade cardiológica do Hospital de Kremlin no fim dos anos 40. Seu ato, o oposto da elevação perversa de si mesmo a um instrumento do grande outro, merece ser chamado de um verdadeiro ato ético no sentido lacaniano. Seu infortúnio foi ter sido incumbido 2 vezes de fazer eletrocardiogramas em Andrei Zardanov, em 25 de julho de 1948 e novamente em 31 de julho, dias antes de ele morrer por falência cardíaca. O primeiro ECG, feito depois que Zardanov manifestou alguns sintomas cardíacos, foi inconclusivo. Não foi possível nem confirmar nem excluir um ataque cardíaco, ao passo que o segundo surpreendentemente mostrou um quadro mais favorável. O bloqueio intraventricular tinha desaparecido, uma clara indicação de que não havia ataque cardíaco. Em 1951, Sofia foi presa sob acusação de quem, conclui com outros médicos que tratavam de Zardanov, havia falsificado dados clínicos, apagando as claras indicações de que um ataque cardíaco havia ocorrido e, assim, privando Zardanov dos cuidados especiais requeridos pela vítima de um ataque cardíaco. Após maus tratos, incluindo suas brutais contínuas, todos os outros médicos acusados confessaram. Sofia Karpai, a quem seu chefe Vinogradov
havia descrito como nada mais que uma típica pessoa comum com a moral da pequena burguesia, foi mantida numa cela refrigerada sem dormir para que confessasse. Ela não fez. O impacto e o significado de sua perseverança não podem ser superestimados. Sua assinatura teria encerrado definitivamente a causa do promotor sobre a conspiração dos médicos, pondo imediatamente em movimento mecanismos que, uma vez desencadeados, teriam levado à morte de centenas de milhares de pessoas, talvez até a uma nova guerra europeia. Segundo o plano de Estado, a conspiração dos médicos pretendia demonstrar que as agências ocidentais de informação tinham tentado assassinar altos líderes soviéticos e assim fornecer uma desculpa para um ataque à Europa Central. Karpay resistiu por tempo suficiente para que Stalin entrasse em seu coma final, depois de que todo o caso foi imediatamente abandonado. Seu heroísmo simples foi decisivo na série de detalhes que, como grãos de areia nas engrenagens da enorme máquina que havia sido posta em movimento, evitou mais uma catástrofe na sociedade soviética e na política em geral e salvou as vidas de milhares, se não milhões de pessoas inocentes. Deixa eu ver essa nota aqui. As notas aqui estão de onde vem o texto, a citação, né? A simples persistência contra todas as probabilidades, em última análise, é a matéria de que a ética é feita, ou como Samuel Beckett o expressa nas últimas palavras de sua obra-prima absoluta da literatura do século XX, O Inominável, uma saga da pulsão que persevera sobre o disfarce de um objeto parcial morto-vivo, né? No silêncio, você não sabe, você deve continuar. Eu não posso continuar, eu continuarei. E aqui conclui-se o livro. Né? Teve uma nota, essa nota aqui, né? Um dos excessos ridículos dessa desventura entre o fundamentalismo religioso e a abordagem científica está ocorrendo hoje em Israel, onde o grupo religioso convencido da verdade literal da profecia do Antigo Testamento de que o Messias virá quando nascer um bezerro totalmente vermelho, está gastando enormes quantidades de tempo e energia para produzir um bezerro assim, através da engenharia genética. E aqui conclui-se a leitura do livro. Tem alguns aspectos aqui de cronologia, né? Lacan nasceu em 1901, em 1927 inicia a formação clínica, trabalha no Hospital Saint-Étienne, depois vai trabalhar no Serviço de Enfermaria Especial, né, dirigido por Claire Bosch. Em 32 obteve o doutorado com a tese, né, de la psicose paranoïque dans sens após avec la personalidade, né, como é da psicose paranoica e seus rapports avec la personalidade. Rapports mesmo, como é que traduz essa tese? Esqueci a tradução da tese de doutorado de Lacan. Psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Rapporte, relações. No rapporte, né, não há relação sexual. A rica situação, no caso a IME, torna famoso junto aos surrealistas. Entre 39 faz o curso de Kojève na Escola Prática dos Altos Estudos, né? Escola Prática dos Altos Estudos. Introdução à leitura de Hegel, casos como Marie Blondy, enquanto analista Lowenstein, né? Lowenstein foi o analista didático de, de Lacan, torna-se membro da SPP, trabalha com Von de Grasse no Hospital Militar em Paris, na guerra, na Segunda Guerra, em 46 a SPP retoma as atividades, Lacan, Sacha Nath e Daniel Lagache,
são responsáveis pelas análises didáticas e supervisões, né, começa a levantar a questão das sessões curtas em 51. Em 53 é eleito presidente da SPP, 6 meses mais tarde renuncia para ingressar na Sociedade Francesa de Psicanálise, com Lagache, François Doutor, Juliette Fasbon-Tonnier, entre outros. Né? Em Roma, Lacan pronunciou seu relatório Função em Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Casa-se com Silva Maclès, mãe de Judith. Naquele outono, Lacan inicia seus seminários no Hospital Saint-Étienne. Aqui, a Lacan iniciou em 53, né, os seminários no Hospital Saint-Étienne, mas em 51 e em 52, Lacan fazia os seminários na própria casa, né? Salvo engano, tem, não me recordo agora onde foi, onde tem essa informação, mas foi na própria casa em que ele começou a fazer esses estudos, seminários. Ele fez em 51 o estudo do caso Dora, e em 52 ele fez o estudo do caso do Homem dos Ratos, e compilou depois na publicação do livro, né, o mito individual do neurótico. E aí, em 53, ele vai para o hospital para começar os seminários mais públicos, mas que é onde começa propriamente o projeto, né, dos seminários de Lacan. E a gente vai ter alguns publicados oficialmente e outros extraoficialmente, né? Os 10 primeiros seminários elaboram noções fundamentais, sem Lacan, né, e tudo em 56, os seminários começam a atrair pessoas mais importantes, né? Jean Pollitt, Alexandre Koyrek, Claude Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, enfim, um bocado de gente que começa a participar. Lacan vira um grande intelectual, né? Francês, assim, de uma extrema importância. Aqui a SFP quer ser reconhecida, né, em 62 pela IPA, e a IPA exige que a SFP afaste Lacan do corpo de didatas para que ela seja aceita, né? Aí, né, aqui ó, a SFP abandona sua corajosa posição de 62 e se pronuncia a favor da proscrição. Lacan não é mais um dos seus didatas. Lacanianos formam um grupo de estudos sobre psicanálise organizado por Jean Clevreau, até que Lacan funda oficialmente a École Française de Psicanálise, né, que logo se torna a École Freudienne de Paris, a escola de Lacan, né, com apoio de Lévi-Strauss e Althusser. Ele é nomeado conferencista na École Pratique des do Altos Estudos. Em janeiro, Lacan inicia seu novo seminário sobre os 4 conceitos fundamentais, na Escola Normal Superior. Né. Sua audiência é composta por analistas e jovens estudantes, notariamente já que ela me lê. Publica os escritos em 66. Em 67 apresenta ato de fundação. Tem aqui o passe, né? E os passadores, escolhidos por jornalistas, analista de escola, e o AML, depois o analista mesmo de escola. A emissão do passe invade constantemente a vida da FP, o Quatrième Groupe, formado em torno daqueles que se demitem, contestando os métodos de Lacan para a formação e credenciamento de analistas. Lacan toma uma posição na crise da universidade que se segue em mais de 68. Se a psicanálise não pode ser articulada como um conhecimento e ensinada como tal, ela não tem lugar na universidade, que lida somente com o conhecimento. O diretor, esse ponto aqui dá até para acompanhar no seminário 17, se eu não me engano, no seminário 17, que Lacan chega em para fazer uma das reuniões do seminário e o espaço está fechado. Aí nessa que o espaço está fechado, ele faz uma sessão de perguntas e respostas na escadaria lá do espaço lá da universidade. E aí, se eu não me engano, na reunião seguinte que vai ter do seminário, aí já é em outro espaço que acontece a reunião. Se eu não estou, se minha memória não está me trapaceando aqui, né? Eu estou recordando corretamente.
enquanto vai parecer que Lacan, que não é mais bem-vindo na instituição, no início do ano acadêmico, além disso, a revista tem que deixar de ser publicada, mas Vicens, se eu não me engano, é até Vicens o nome da lição. Aparece como uma alternativa, Michel Foucault pede a Lacan para criar e dirigir o departamento de psicanálise em Vicens. Graças a Levi-Strauss, Lacan transfere seus seminários para a Escola de Direito, isso em 69, né? Aí, em 74, o Departamento de Psicanálise é renomeado como o campo freudiano, né? Com Lacan como seu diretor, Jacques Lamelé como presidente. Em 9 de janeiro, Lacan anuncia a dissolução e pede àqueles que desejam continuar trabalhando com ele que declarem suas intenções por escrito. Recebe mais de 1.000 cartas em uma semana. Em 21 de fevereiro, Lacan anuncia a fundação da Escola da Causa Freudiana, mais tarde renomeada L'École de la Cause Freudienne. Em 9 de setembro, Lacan morre em Paris. Uns dados aí de sugestões de leituras, né? Afora textos curtos ocasionais, introdução e pós-fáceis, intervenções improvisadas transcritas e entrevistas, né? A obra de Lacan organiza-se claramente em dois grupos: seminários, conduzidos diante de um público crescente todas as semanas durante o ano escolar, em 53 até sua morte, e escritos. Textos teóricos. O paradoxo apontado por Jacques Milner é que, em contraste com a divisão usual entre ensinamento oral, secreto e obras impressas para o grande público, os escritos de Lacan são elitistas, legíveis somente para um círculo íntimo, ao passo que seus seminários dirigem-se a uma audiência mais ampla e, como tal, são mais acessíveis. É como se Lacan primeiro desenvolvesse certa linha teórica de maneira direta, com todas as suas oscilações e becos sem saídas, e depois passasse a condensar o resultado em cifras precisas, mas comprimidas. De fato, os seminários escritos de Lacan relacionam-se com o discurso de analisando e analista durante o tratamento. Em seminários, Lacan age como analisando. Será? Ele associa livremente, improvisa, omite e salta dirigindo-se a seu público, e é assim posto no papel de um analista coletivo. Ave Maria. Em comparação, seus escritos são mais condensados, expressos segundo fórmulas, eles lançam proposições legíveis, ambíguas, que muitas vezes parecem oráculos, desafiando o leitor a começar a trabalhar sobre elas, a traduzi-las em teses claras e fornecer exemplos e demonstrações lógicas de seu sentido. Em contraste com o procedimento acadêmico usual, em que o autor formula uma tese e depois tenta sustentá-la através de argumentos, Lacan não só deixa esse trabalho mais das vezes para o leitor, como frequentemente o leitor precisa determinar qual é exatamente a tese de Lacan entre a multidão de formulações conflitantes ou diante da ambiguidade de uma única formulação ocular. Nesse sentido preciso, os escritos de Lacan são como as intervenções de um analista, cujo objetivo não é fornecer ao analisando uma opinião ou afirmação pronta, mas pôr o analisando para trabalhar. O que lê, então, e quando? Escritos aos seminários, a única resposta adequada é uma variação da velha piada do chá ou café. Sim, por favor, devemos ler ambos. Se você for diretamente para os escritos, não compreenderia nada. Por isso, começar com os seminários, mas não parar neles, uma vez que, se não ler nada senão os seminários, também não terá sucesso. A impressão de que os seminários são mais claros e mais transparentes que os escritos é profundamente enganosa. Eles frequentemente oscilam, experimentam com diferentes abordagens. A maneira apropriada é ler um seminário e, em seguida, passar a ler o escrito correspondente, de maneira a perceber a essência do seminário. Estamos lidando aqui com uma temporalidade de Nachtraglichkeit, grosseiramente traduzido como ação adiada. Característica do próprio tratamento analítico. Os escritos são claros, fornecem fórmulas precisas, mas só os podemos compreender depois de ler os seminários que preenchem seu pano de fundo. Dos casos notáveis, são o seminário 7, a ética da psicanálise, e o escrito correspondente, Kant com Sade. Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise e posição do inconsciente. Toda a obra de Lacan é publicada no Brasil pela editora Zarras, sempre seguindo de perto os lançamentos na França. Mais da metade do seminário de Lacan está disponível atualmente em francês e em português, bem como escrito e os escritos. O próprio Lacan atribuiu a Jacques Lamelé a tarefa de editar seu seminário, designando como o único que sabe como me ler.
Millet, né? O único que sabe como Millet. Deve ter sido uma piada de Lacan isso aqui, né? Nisso estava certo. Os numerosos escritos de Millet são de longe a melhor introdução a Lacan. Millet opera o milagre de tornar uma página obscura dos escritos completamente transparente, de modo que ficamos nos perguntando como foi que não percebi isso sozinho. Para os seminários individuais, há deles perspectivas do seminário 5 e perspectivas do seminário 23, bem como paralelo ao seminário 11 de Lacan. Aqui estão alguns outros livros indispensáveis, né? Ainda de Jacques Millet, Percurso de Lacan e Lacan Elucidado, também já mencionado Bruce Fink, o sujeito lacaniano. Uma boa introdução geral curta é Lacan, o grande freudiano, de Marco Antônio Coutinho, Jorge Nadia Paulo Ferreira, também de Marco Antônio Lacan e a formação do psicanalista. Uma das melhores introduções clínicas é de Darian Lieder, está aqui é Por que as mulheres descrevem mais cartas do que enviam. Ginásio, 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan, de Antônio Quinetos, 4+1 condições de análise, de Antônio Godino Carlos, o sujeito na psicanálise, o melhor do que os lacanianos chamam de conexões do campo freudiano, a leitura lacaniana de fenômenos culturais e sociedades, para uma biografia de Lacan, Jacques Lacan, esboço de uma vida, história de um sistema, da Rudina Scope, e por último, mas não menos importante, né, entre os numerosos websites dedicados a Lacan, o melhor ainda é www.lacan.com. E aqui acabou, né? Vai vir aqui o índice remissivo e depois algumas publicidades, né? Aqui alguns outros livros aqui, publicidades da Zahra, né, que é a editora responsável pela obra como Lê Lacan no Brasil. Dessa forma, conclui-se aqui a leitura desse texto paralelo, né, das leituras paralelas. Concluímos ele. eh, eh, Alguns pontos interessantes, não tenho muito mais tempo para comentar aqui hoje, mas alguns pontos interessantes, outros pontos complexos, não sei em que perspectiva isso ajuda, o texto ajudaria a ler Lacan de uma perspectiva clínica, aqui ajudaria a ler Lacan de uma perspectiva social, cultural, política. E claro que a clínica é social, cultural e política, mas ela é particular. Eu penso nessa perspectiva e não coletiva, necessariamente, né, no sentido de vou ler a realidade brasileira hoje pela perspectiva de Lacan. Isso é, na minha concepção, isso é uma psicanálise selvagem, né, uma psicanálise lacaniana selvagem. Então, esse ponto, eu tenho formulado algumas estruturas e de eventualmente transformar esse estudo aqui em um mini curso, em um curso, ou em aulas, de repente colocar aqui no YouTube, mas eu vou decidir melhor sobre isso depois. Concluindo aqui, vou fazer uma verificaçãozinha, assim, uma análise desse esboço, desse projeto, se realmente seria interessante se enveredar por esses caminhos. Se não, ficamos por aqui, né? Agradeço a companhia de todos que passaram, aqueles que passaram nos encontros ao vivo e aqueles que acessaram aqui a partir das gravações no YouTube. Em breve estarei disponibilizando o novo programa de leitura das leituras paralelas. Estou a verificar se atravessaremos a leitura de Ética Nicômaco para colaborar com o estudo do Seminário 7, ou se avançaremos pelo curso de Linguística do Ferdinand de Saussure, para verificar, a partir disso, a subversão do signo linguístico que o Lacan opera na sua construção da teoria do significante. Então, por enquanto, é isso, e a gente se vê por aí.